Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo aqui do EBD e Notícias. Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão, trazer uma reflexão a respeito da oração do Pai Nosso, pois sabemos que o mundo está um caos, o mundo está se perdendo a todo momento, porém, nós que temos a consciência de que existe um Deus no céu e que está pronto a nos ouvir, nos abençoar, eu gostaria de trazer para vocês essa reflexão. Bom, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9. Ele vai dizer assim: Portanto, vós orareis assim. Ele fala sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela não é um mantra, como muitas pessoas costumam repetir, produzir, muito menos uma falácia que nós ficamos por aí repetindo, produzindo, falando. Não. Tem muitas pessoas, muitas religiões, né, que utilizam a oração do Pai Nosso como uma falácia, como algo, um mantra, ou até mesmo como algo sobrenatural. Porém, a oração do Pai Nosso, ela tem um ensinamento pedagógico, um ensinamento que nos traz alguns preceitos, alguns princípios que nos leva aí a ter uma vida de qualidade. Ele fala sobre a grandeza de Deus, ele fala sobre o reino de Deus, ele fala sobre o amor ao próximo, tudo isso na oração do Pai Nosso. Fala sobre Deus estar entronizado no céu. Então, tudo isso nós aprendemos pedagogicamente na oração do Pai Nosso. Vamos lá. Gostaria de ler aqui e trazer para vocês alguns entendimentos aqui nesta oração. Diz assim, ó: Pai Nosso que estás no céu. A primeira coisa que a oração do Pai Nosso ela nos ensina que Deus ele não está aleatório. Deus ele não é uma força que está perdida no espaço, que está perdido no ser humano ou que está escondido por aí. Não, Deus ele tem uma habitação. Deus ele tem um lugar aonde ele habita e esse lugar está acima de todos os lugares que você imaginar. Deus está no céu. O seu trono está no céu. E Jesus, através da oração do Pai Nosso, nos ensina isso. Deus está no céu. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Olha só, isso nos mostra que Deus, ele é santo. Mas não somente que Deus é santo. Ele nos mostra que a santidade de Deus, ela está no seu nome. Por que que muitos judeus, eles batiam a sua boca quando pronunciavam o nome de Deus em vão? Porque eles tinham isso em mente, que o nome do nosso Deus, o nome de Deus, ele é santo. E na mente ou na mentalidade judaica, o nome de Deus era impronunciável, mas não é bem isso. Nós podemos sim pronunciar o nome de Deus, mas nós devemos santificá-lo, respeitá-lo, amá-lo, porque Deus, ele tem um nome e ele tem uma imagem e ele se apresenta como Deus à sua criação. Então Deus, ele é santo e ele quer que nós adoramos ele em espírito e em verdade, porque todos os adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, santificando o seu nome. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Olha só, como nós entendemos que o reino de Deus está entre nós. Quando Jesus, ele se apresentou, ele veio, ele se esvaziou da sua glória, mas trouxe
em si, trouxe dentro de si o reino de Deus, porque Jesus, ele é Deus. Ele veio como homem, mas ele é, e ele morreu, e ele ressuscitou, e ele foi exaltado como Deus lá no céu. E ele trouxe esse reino a nós. Ele trouxe a nós esse reino. E o Espírito Santo também é a continuidade desse reino entre nós. Porque o próprio Jesus disse: Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu enviarei um que é igual a mim, que é o Espírito Santo que está entre nós. E o reino de Deus está entre nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só que interessante. A vontade de Deus, ela não é feita, ela não é respeitada, ela não é cumprida somente no céu. Ela é cumprida no céu, cumprida na terra. E no princípio, quando Deus criou todas as coisas, disse: haja. E essa vontade imperativa de Deus na criação, ela fez com que todas as coisas viessem a existir por intermédio da sua vontade, do seu desejo, do seu desígnio. Então, seja feita a sua vontade, a vontade de Deus, quando ela é colocada para ser cumprida, ela tem que ser cumprida, porque Deus, ele jamais volta atrás com a sua palavra e muito menos com a sua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha só que coisa maravilhosa. Isso se chama provisão. Deus, ele é a nossa provisão. O Salmo 23, ele é uma prova viva de que Deus, ele é a provisão. Porque o próprio salmista, quando ele escreve, quando ele canta, melhor assim dizendo, o Salmo 23, ele vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Então, essa é a provisão. O salmista já dizia, o salmista no seu Salmo 23, ele enfatiza que Deus, ele é a provisão, ele provê todas as coisas. É Deus quem provê todas as coisas. Se mesmo faltando, se faltar algo na sua mesa, se você ficar desempregado, se você estiver doente, lembre-se que Deus, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Então, ele não pode faltar, ele não irá faltar entre nós, porque a intenção do salmista era essa, dizer que o Senhor, ele é o nosso pastor e ele jamais nos falta. Ele não se exalta, muito menos ele não se esconde em meio às dificuldades, às mazelas, né, que o homem ele acaba entrando. Deus está sempre presente. Deus está sempre no controle de tudo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Olha só, que interessante. Deus, ele nos perdoou a nossa dívida. A nossa dívida era impagável. A nossa dívida não tinha como o ser humano pagar o preço que o nosso pecado ele exige, a nossa culpa ela exigia, foi preço de sangue. E jamais um ser humano poderia pagar, porque o pecado ele fez com que todos se afastassem de Deus. Essa dívida era muito alta, mas Jesus, ele provou o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu. Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, para que o mundo fosse perdoado por intermédio do sangue de Cristo. Então, ele pagou a nossa dívida. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso se chama reciprocidade. Se Deus pagou a nossa dívida, se Deus perdoou a nossa dívida, por que nós não perdoamos os nossos inimigos? Ou melhor, aquele que nos ofende, aquele que nos deve? Nós devemos perdoar assim como Deus perdoou os nossos pecados. E não nos induzas à tentação. O próprio Tiago, o apóstolo Tiago, ele diz que Deus ele não tenta o homem. Deus ele não tenta e também não pode ser tentado. Mas Deus nos prova para que nós possamos ser aprovados. Então Deus, ele prova o ser humano, mas tentar é somente o diabo, somente o tentador. Ele é acusador desde o princípio. Ele acusa o ser humano. Ele tenta derrubar, ele tenta o ser humano para que o ser humano perca a sua salvação. Mas Deus, ele não pode ser tentado. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Olha só, teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Deus, ele tem todo o poder. Deus, ele tem toda a glória, né? Toda a glória, toda a honra está em Deus, está em seu nome. Todo o poder, toda a honra e toda a glória para sempre. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa entender que o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ela tem uma finalidade. Ela tem uma finalidade de nos ensinar a pedagogia da vida. Ele nos ensina, por intermédio de Jesus, que nós devemos confiar em Deus, que nós devemos amar ao próximo, que nós devemos esperar com paciência, porque é o Senhor que está no controle de tudo. Que Deus abençoe, que você continue sendo uma bênção para o Senhor. Amém.